Mais um vídeo para refutar o professor Fábio Sabino, dessa vez é 1 Coríntios, capítulo 2, e por aí vai. Vamos lá, vamos ouvir o áudio. A sabedoria para Paulo é Cristo crucificado. É o clitoi, ou seja, o chamado, a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus, no contexto de 1 Coríntios 2, para Paulo, é Cristo, tá? Não, a sabedoria para Paulo não é só o Mashiach. A sabedoria é a sabedoria do Elohim. É a sabedoria que comporta tudo, ela é plena, ela é completa. Agora, obviamente, ele está destacando um aspecto do conhecimento, mas não se pode reduzir a sabedoria apenas a isso daí. E outra que ele fez uma mistureba aqui, que o Mashiach crucificado, que é o Cletoi são chamados, não se refere a Yeshua, se refere àqueles que receberam a sua palavra, que o aceitaram, como está em 1 Coríntios, versículo 24. No entanto, para os chamados, tanto judeus como gregos, o Mashiach é o poder do Elohim e a sabedoria do Elohim. É bastante claro que Paulo distingue duas classes de ouvintes, em que ambos são distintos de apolumenoi, que é os que se perdem. Apolimenos é presente, particípio, médio, passivo, dativo, masculino, plural. Não é uma classe de homens, é um termo geral para todos que não aceitam Yeshua como Mashiach. Não importa se são judeus, não importa se são gregos. Então as pessoas que não aceitam Yeshua como Mashiach, que não têm esse aspecto da sabedoria do Elohim, essas pessoas estão se exterminando. Por um lado, há o teleloi experimentados, a quem ele chama de pneumaticoi espirituais. Não é pneumaticoi, e sim pneumaticores. Tem um S no final. E o I, ou ele não é pronunciado, ele é bem fraquinho, como eu gosto de pronunciar. Então os homens experimentados, maduros, que já tinham recebido o evangelho, tinham crescido nele, Paulo chama esses homens de espirituais, no versículo 13, e no capítulo 3, versículo 1, que em grego é pneumaticoi. Capítulo 2, versículo 13, não está se referindo a seres humanos, porque está no neutro. Então se refere a coisas mesmo. São coisas espirituais com coisas espirituais. Já no capítulo 3, versículo 1, aí sim se refere a seres humanos, porque pneumaticos está no dativo e no masculino. Por outro lado, existem a classe dos sacrinoides. São sacrinos, são os carnais. Mais uma vez ele pronunciou errado aquilo que ele próprio escreveu. Não é sacrinoi, é sarquinóis. Rina caristesomen panta antropon teleio em Cristo, ou seja, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, Colossenses 1, 28. Esse é o objetivo de Paulo. Nossa, o Fábio Sabino falando devagar, já pronuncia errado o grego. Agora, quando ele dispara, aí realmente fica impossível de entendê-lo. Vamos conferir como está essa parte em Colossenses capítulo 1, versículo 28. Olha, a pronúncia correta é Rina parastesomen panta antropon teleion em Cristo. Não é caristesomen, e sim parastesomen. Não é antropon, separado, e sim antropon, tudo junto. E não é teleion, e sim teleion. Bom, aí tem outra expressão. Udentou arconto, nem a dos poderosos. Ele escreveu errado audé, quando na verdade é oudé, e a pronúncia é udé. Pedro diz, Cainin adelfoi roi da roticata argoian, e praxate roter cairo arcontes rimam. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, né? As pessoas lá que mataram Jesus, como também as vossas autoridades, Atos 3:17, as autoridades que eram, né? Você sabe quem foi. Nossa, que confusão que ele fez com a pronúncia das palavras. Ô Sabino, vamos se atentar para a pronúncia correta do grego. Vamos lá. Oida roti kata agnoian, e praxate hosperkai hoi arcontes rimon. Sabedoria não é a interpretação bíblica que Paulo coloca aqui. Ter a sabedoria era não ter crucificado Cristo. É esse o sentido, essa é a ideia que Paulo está transmitindo aqui. Versículo 9. Ela mostra esse aspecto que Paulo quer destacar, mas ela não está restrita somente a isso. A sabedoria é toda inclusiva e não exclusiva. Vamos lá pegar a palavra revelou, Deus revelou, que é a palavra apocalipse. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Não é apocalipse, e sim apocalipse. O vocábulo grego seria pneumaticos, pneumatica, sincrenontes, conferindo coisas espirituais com espirituais. É usado por Paulo aqui, nesse texto, 1 Coríntios capítulo 2, em 2 Coríntios 10, 12, onde significa comparar. Seu sentido clássico é juntar apropriadamente. Na Septuaginta tem o significado de interpretar, mas apenas no caso dos sonhos. Ou seja, então não tem nada a ver de interpretar escritura. Aqui seria interpretar como se fosse sonho, tivesse revelação em sonho. Esse é o sentido que Paulo coloca. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. A palavra é sincrinontes. Ela vem de sim, identificado com, juntos, e crino, julgar.
Nesse caso, o seu sentido é realmente de comparar. Agora, não é porque ela foi usada na interpretação dos sonhos que significa que a palavra esteja restrita somente sonhos. Vamos colocar que usar o verbo interpretar. Isso significa que porque foi usado o verbo interpretar para sonhos, que eu só posso interpretar alguma coisa que seja sonho. Eu não posso interpretar uma escrita, um texto? Claro que eu posso. Ô Sabino, que exegese maluca é essa que você está fazendo? Bom, vamos ver o que é o homem natural. Então, no grego é psikos de anthropos, homem natural. Essa expressão contrasta com pneumatikos, contrasta com espirituais. Então, homem natural contrasta com o homem espiritual do versículo 13. Para psikos, o que significa psikos? Natural? Não. Etimologicamente significa animal. A palavra psikos é um adjetivo do substantivo feminino psique. Psique é alma. E o adjetivo de alma na língua brasileira não é animal. O adjetivo de alma é anímico. É simplesmente corpo anímico, ou seja, um corpo cheio de alma. É o ser humano que só olha para a sua própria alma, o seu próprio ego, as suas próprias vontades, somente as coisas desse mundo. E continuando, nós temos aqui a outra expressão. Roi pneumatikos anacrinetai. Porque ela se discerne espiritualmente, essa parte que é interessante. A natureza do processo é para além dele, requer características que ele não possui. O verbo é usado com frequência por Paulo apenas nesta carta, é um dos 103, ou seja, esse vocábulo é atestado 103 do Novo Testamento, que é a expressão anacrinetai. Esse verbo se encontra apenas em Paulo e Lucas, e aqui, no texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, significa julgar, peneirar. Então, quando fala se discerne espiritualmente, fala se julga, se peneira. Ou seja, como em Atos 17, onde os bereanos peneiravam as escrituras para chegar à verdade. A palavra anacrinetai, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vem de aná, para cima, e crino, julgar. O seu sentido é de examinar com vigor. Não vi esse significado de peneirar. Não sei de onde o Fábio Sabino tirou isso. O significado mesmo exato dela é examinar com vigor. Então, ser espiritual, o que é ser espiritual no conceito de Paulo? É uma pessoa que não vive de ciúmes ou uma pessoa que não vive de contendas. Então, você que se julga ser cristão espiritual, você está errado. Ser espiritual é não contender. E você está contendendo comigo por quê? Aparentemente, o Fábio Sabino quer dar a entender que fazer o que eu estou fazendo, ou seja, um vídeo para refutá-lo, seria contender. E se eu estou contendendo, isso significa que eu não sou um homem espiritual. Acontece que contender é uma coisa, é brigar. Agora, refutar é outra coisa. Refutar é uma coisa correta. É a obrigação de todos os Meshirim, ou seja, de todos os seguidores do Mashiach. Eu estou completamente apoiado em 1 Kefa, capítulo 3, versículo 15. Sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que reclamar de vocês, uma razão para a sua esperança, fazendo, porém, com temperamento brando e profundo respeito. É essa a forma de se refutar. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto com Jesus Cristo. O que é para Paulo ser espiritual e maduro? É aquele que não coloca outro fundamento a não ser Cristo. Agora tem gente que está colocando um fundamento da sua vida, fundamento que é Paulo, fundamento que é Pedro. O próprio Paulo fala, o fundamento não sou eu. Agora tudo depende de como você coloca a palavra. Como um fundamento secundário, no sentido simbólico que representa o único fundamento, que é o próprio Yeshua, o apóstolo Paulo poderia ser sim. Veja isso em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Vocês foram edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Veja que os apóstolos e os profetas são chamados de alicerce. Ao passo que o próprio Mashiach Yeshua é a pedra angular de alicerce. Então, quando você quer se referir como alicerce, você não pode se esquecer que a pedra angular, o principal desse alicerce, é o próprio Yeshua. Então, tudo depende do contexto. Agora, claro, fundamento absoluto, único e indestrutível é somente o Yeshua Mashiach.